Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para vermos uma aula de física sobre dilatação volumétrica. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Dilatação volumétrica. O que é que vem a ser dilatação volumétrica? É aquela que acontece em suas três dimensões, tá? Quais são as dimensões? Largura, comprimento e altura, tá? Então, observem o seguinte. Seja um cubo com volume inicial, a temperatura inicial e o volume final, a temperatura final, com a temperatura final maior do que a temperatura inicial. Então, observem que temos aí um cubo, tá? Este cubo, nós temos aí a sua altura, o seu comprimento e sua largura. Pois bem, temos três dimensões, então estamos trabalhando com volume, tá? Esse cubo, ele tem um volume inicial, tá? Ele tem um volume inicial. Então, a partir desse momento, ele vai sofrer um aquecimento e ele vai estar a uma temperatura inicial a partir desse momento que ele está começando a sofrer o aquecimento, tá? Então, a partir desse momento que ele começa a aquecer, ele começa a dilatar. Então, ele vai crescer o seu comprimento e vai atingir a sua temperatura final, tá? Quando ele atinge sua temperatura final, a partir do momento que ele começa a aquecer e dilatar, ele aumenta as suas dimensões, tá? E esse aumento nós chamamos de variação do volume, ou seja, ele aumenta o seu volume, chegando ao seu volume final. Então, observem, nós temos aí o volume inicial, VI, VF, o volume final, e a eles dois estão atrelados aí a variação do volume. Temos a temperatura inicial e temos a temperatura final. E aí nós temos a variação da temperatura. Logo, nós temos aí as variações do volume, que é o volume final menos o volume inicial, e temos a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vamos chegar na fórmula. Olha lá, ΔV é igual a VI vezes gama vezes ΔT. Então observem o seguinte, que esta fórmula ela está dizendo o quê? Que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do volume, tá? Vezes a variação da temperatura. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que esta fórmula ela é bem parecida com a fórmula da variação da superfície e também com a variação do comprimento. Só que na variação do comprimento, nós temos o coeficiente de dilatação do material. Na da superfície, temos o coeficiente de dilatação superficial, que ele corresponde, tá, a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, nós temos aí o coeficiente de dilatação volumétrica, que corresponde a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? Então, nós temos aí, ó, que o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e que, como eu falei, tá, que o coeficiente de dilatação volumétrica de uma substância é igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, isto é
O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, gravem bem isso aí para poder resolvermos os problemas que virão pela frente. Então, da mesma forma, nós temos aí o volume final, tá? E por substituição, nós chegamos aí que o volume final é igual ao volume inicial multiplicado por 1 mais gama vezes a variação da temperatura. E fecha parênteses. Então, para ficarmos por dentro, nós vamos ver o seguinte. Temos aí um cilindro, tá? Eu enumerei esse cilindro. Esse cilindro, ele tem um raio conhecido por R0, tá? E este cilindro, nós observamos que nós temos a base dele, que é o raio, e a altura, tá? Então, observe o seguinte, ó. Eu posso calcular o volume deste cilindro aqui através do quê? A área da base vezes esse comprimento aqui, ó. Então, eu calculando a área da base vezes o comprimento, tá? Vou chamar aqui esse comprimento, L, tá? Então, nós temos o volume, tá? Então, observem que este raio aqui, deste cilindro, ele está aberto, tá? Estou mostrando aqui, ó, estou dividindo ele aqui, ilustrando que ele está aberto. Então, ele vai sofrer um aquecimento, tá? Quando ele sofrer o aquecimento, ele vai dilatar e ele vai aumentar o seu volume, não é? Então, aumentando o seu volume, ele vai aumentar o seu raio e vai aumentar o seu comprimento. E a gente vai ter o volume. Então, quando ele aumenta como se não houvesse a fissura, não houvesse aquela abertura, tá? Como ele mostra aqui na figura 2. Como se não houvesse abertura. Então ele vai aumentar assim. Mas na realidade, ele vai aumentar o tamanho dele como nós estamos vendo ali na figura 3, tá? Mesmo com a abertura. Então, ó, temos aí um cilindro sendo aquecido, quando possui orifício, dilata-se como se fosse inteiro. Isto é, como se não houvesse o orifício. Portanto, o orifício do raio R0, como mostra a figura, dilata-se como se fosse composto do mesmo material do cilindro. Então, este raio aqui que nós vimos aqui, ó, vamos fazer assim e vamos mostrar que chegou aqui e temos aqui, ó, este raio aqui que corresponde ao R0. Ele vai aumentar, ó. Observa que o centro dele vai ser aqui e que a figura ela já aumentou o tamanho aqui, ó. Tá? Ela já aumentou o tamanho da circunferência, tá? Então, nós vamos ter aqui um novo raio, tá? Este aqui era do lado de dentro e este aqui que nós estamos vendo aqui, vou chamar de raio R01, que é o novo raio, tá? Então, para vocês ficarem cientes disso, tá? Então, para a gente finalizar a nossa aula, então nós vamos ver um exercício para aprendizagem. Então, temos aí um cubo metálico, tem volume de 20 metros cúbicos. Então, é um cubo metálico, ele tem 20 metros cúbicos. Então, vamos colocar aqui, ó, o volume inicial é de 20 metros cúbicos. A temperatura de 15 graus Celsius. Então, sua temperatura inicial é de 15 graus Celsius. Determinar o seu volume a temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu vou pegar aqui a temperatura final de 25 graus Celsius. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui uma variação. Então, nós temos aqui o ΔT, que é a subtração.
25, a final menos a inicial. 25 menos 15, temos 10 graus Celsius. E a partir daí ele diz assim, ó, sendo o coeficiente de dilatação linear do metal, então nós temos igual aquilo ali, ó. Então, nós temos aqui que é o coeficiente de dilatação desse metal, é 0, aí temos aqui 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 22 graus Celsius menos 1. Como é que nós vamos fazer para colocar isso aqui em notação científica? Então, nós vamos trazer essa vírgula até aqui entre os dois número 2. Aí, então, vou pegar essa vírgula, vou percorrer com ela a casa até chegar aqui, ó. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ter 2,2 vezes 10 elevado a 5. Percorreu da esquerda para a direita, então, negativo, graus Celsius menos 1. Então, isso aqui é o coeficiente de dilatação linear do metal. Como nós vamos trabalhar com volume, então, temos aqui que o gama, ele é 3 vezes o alfa. E como é que eu vou obter isso? Eu vou ter 3 vezes, o alfa é 2,2 vezes 10 a menos 5, que vai nos dar 6,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Feito isso, vamos colocar na fórmula. Ele quer saber o volume final, né? Então temos aqui que o volume final a gente pode obter através do início. Temos aqui, ó, a variação do volume vai ser o que? O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, ΔV vai ser igual o volume inicial, 20, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, 6,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 10, e aí nós vamos fazer o produto, depois percorremos as vírgulas para poder obter o resultado final. Então, ó, temos aqui 20 vezes 6,6, não é? E temos aqui vezes 10. Então, vamos fazer assim. 20 vezes 6,6 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 5. ΔV vai ser igual. 20 vezes 10 vai dar 200. 200 vezes 6,6. Então, vamos pegar aqui, ó, 200, multiplicar por 6,6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12. Como é 6 de novo que eu vou multiplicar, então eu repito esse número que eu tenho aqui embaixo. Fazendo isso, 0, 0, 2, 2 e 1, 3 e 1. Uma casa após a vírgula, então da direita para a esquerda uma casa, então eu tenho 1320. Tenho aqui 1320 vezes 10 a menos 5. E a partir daí, nós vamos percorrer 5 casas da direita para a esquerda. Tenho aqui 1320. 5 casas, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vírgula, 0. Então, temos esse valor. Terminou por 0 aqui? A gente esquece isso aqui, ó. Então, o volume é isso. Estamos calculando o volume em metros cúbicos. Então, temos aqui a variação do volume. Como ele quer saber o volume final, basta só somarmos. Então, o volume final é o quê? É o volume inicial mais a sua variação, o quanto ele aumentou. Então, nós temos aí que o volume final vai ser o volume inicial, que vai ser de 20, mais a variação do volume, que é 0,0132. Fazendo isso, temos o volume final de 20,0132 metros cúbicos. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, voltem o vídeo quantas vezes for necessário
para vocês aprenderem, tá? Dê um joinha aí no nosso canal, compartilhem o nosso canal para o nosso canal crescer e até a nossa próxima aula.